O tema é a importância de congregar. E algo que mexe um pouco com a gente, porque nós temos visto, e eu particularmente tenho visto, muitos movimentos fora disso. A igreja, não, ela se reúne sozinha, a salvação é pessoal, não é a igreja que salva, a gente entra em alguns pontos ao longo da história, há salvação fora da igreja, e as pessoas às vezes utilizam isso para dizer que pode-se viver com Cristo longe da igreja, que não tem necessariamente, isso está ligado à fé. Mas o desejo é a gente esclarecer um pouco isso. Primeiro, resgatar a beleza da igreja. Foi Cristo quem fundou a igreja. E nós temos uma promessa lá em Mateus, se não me engano, 18, 16, 16, 18, que as armas do inferno não prevaleceriam contra ela, as portas do inferno. Porque Jesus escolheu ali em Pedro, sobre você, Pedro, será edificada a minha igreja. Eu queria que a gente pensasse sobre isso, essa edificação, e para as pessoas entenderem o que é essa edificação da igreja sobre você, Pedro, um apóstolo. E ao longo daí a gente construir essa história para as pessoas entenderem por que é importante congregar. Ô Charles, eu queria começar pensando por um viés diferente. Quando lemos a Bíblia, não só o Novo Testamento, mas o Antigo Testamento, nós percebemos que a pior disciplina que poderia vir sobre uma pessoa era a exclusão dessa pessoa da comunidade. A pior coisa que poderia acontecer com alguém era esse alguém ser retirado do meio do povo, era esse alguém ser retirado da convivência da igreja, era esse alguém ser retirado da comunhão com os outros irmãos. Isso acontece tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Lá no Antigo Testamento, quando Arão e Miriam pecaram, falando contra Moisés, a disciplina que Deus trouxe para Arão e Miriam, para Miriam, foi a lepra, porque a lepra exigia que ela permanecesse fora do arraial, fora da comunidade. E a exclusão da comunidade é o modo maior através do qual Deus disciplina uma pessoa. No Novo Testamento, quando Paulo escreve a carta dele à igreja de Corinto, em 1 Coríntios 5, ele fala sobre uma pessoa que havia pecado na igreja, e um pecado de ter deitado com a mulher do próprio pai. A ênfase de Paulo, a decisão de Paulo, não é traga essa pessoa para a comunhão. Pelo contrário, Paulo diz, essa pessoa tem que ser afastada da comunhão, ela tem que ser tirada da igreja, ela tem que ser colocada do lado de fora. Por quê? Porque as pessoas sempre tiveram a consciência de que a comunhão, a comunidade, o relacionamento, o congregar é o mais importante, é o valor mais tremendo, mais bonito, mais profundo da fé cristã. E eu queria pensar e começar refletindo sobre isso. Às vezes as pessoas falam do não congregar como algo de liberdade, mas a Bíblia apresenta o não congregar como uma punição. Porque alguém fez algo que não é bom, algo que desagrada a Deus, algo que é pecado, algo que é contra Deus, essa pessoa é excluída do corpo, é excluída da igreja. Essa regra aí, ela foi feita justamente para punir ele com a coisa que mais era cara para ela, né? Duas coisas, uma é isso, outra é morrer, né? Quando os crimes, qual é a pior coisa? É morrer. Outra, a segunda pior coisa, seria separar as pessoas dos outros. Vai separar ele não só, inclusive, da congregação, da sociedade, vai separar até da família, até dos filhos, da esposa e tudo mais. Então isso, quando o salmista escreveu lá em Salmo 133, 1, como é bom e agradável os irmãos viverem em união, curiosamente até a maçonaria usa esse versículo, né? Eu só arredia, eles usam esse versículo como uma base para eles. Eu até discuti às vezes sobre isso. Né? Eu falei, não, esse é um versículo bíblico. Não, esse é o nosso slogan. Não, esse é um versículo bíblico. Mas tiraram o versículo bíblico para usar ele fora de contexto. Porque esses irmãos que está falando aqui, os irmãos da igreja, aqueles que professam a mesma fé. Mas aí usam a frase que professam aquela fé
né? Que é uma fé contrária. Aí, é importante, eu quero concluir que o congregar é inerente ao ser humano. Sim. Ele gosta de família, Sim. ele gosta de família grande, ele gosta de igreja, ele gosta de festa popular, ele gosta de carnaval, ele gosta de reuniões, ele gosta de mobilização, faz parte da gente. Eu acho que mais do que isso, é um atributo comunicável de Deus, que Deus é assim também. Então, ele colocou isso em nós, esse senso gregário. Ele mesmo é três, né? Ele mesmo caminhava junto, façamos tudo no porque plural. ele é três, né? Então, ele é três. É um atributo comunicável, esse desejo de estar em grupo. Tanto que na sociedade aí fora, quando a pessoa é muito isolada, muito sozinha, a leitura que se faz, a pessoa tem algum problema, ela está deprimida, ela tem alguma síndrome de pânico, começa a fazer uma leitura assim como algo grave. Como se fosse um problema. Como se fosse algo A fora do resposta que talvez hoje seja muito importante é que o fato de congregar, a imposição às vezes de congregar, não deve ser, porque às vezes a pessoa entende, você não pode, se você deixar, você está fora. Então isso acaba sendo muito punição. E as pessoas, por algumas circunstâncias ligadas até denominações, deixam de congregar. Então, o propósito é a gente resgatar e trazer à luz que, acima de algumas falhas ou algumas situações que ocorrem ao longo da história, com a própria igreja denominação, a igreja de Jesus se reúne como igreja em um local onde há congregação. Então, é esclarecer isso. Porque às vezes a pessoa transfere toda uma situação. Não, por que não? Eu não vou mais à igreja porque eu não quero. Não, pois é, mas por que as pessoas fazem isso? A gente tem que tentar entender a sociedade no meio da qual nós vivemos. A sociedade no meio da qual nós vivemos, ela não é uma sociedade crística, cristã, amiga de Deus, que defende os valores de Deus, os valores do reino. A Bíblia, constantemente, ela nos faz saber que o mundo está em oposição a Deus. Quem é amigo do mundo não pode ser amigo de Deus. João fala isso extensamente na primeira carta que ele escreve. Então, sendo um valor de Deus o congregar, sendo um valor de Deus a comunidade, o relacionamento das pessoas umas com as outras, relacionamento esse que, para ser saudável, é tornado possível por meio do sangue de Jesus, por meio do perdão que Jesus torna disponível para nós, através do sacrifício dele. Sendo esse um valor de Deus e da igreja, a sociedade que é anti-Deus, que é anti-Cristo, a sociedade vai enfatizar o solitário, o indivíduo, a sua vontade. Faça o que você quer, siga o seu caminho, vá ser feliz você mesmo. E as pessoas, como vivem dentro dessa sociedade, e muitas vezes acriticamente, sem questionar os valores da sociedade, quando acontece qualquer situação dentro da igreja que as deixa chateadas, entristecidas, né? Machucadas no ego, não era isso que eu queria. Então, naturalmente, elas ouvem os sussurros da sociedade, elas ouvem os sussurros desse mundo onde nós vivemos. Elas seguem esses fundamentos desse mundo sem Deus. E aí elas saem da igreja, né? Eu vou sair da igreja, eu vou embora, eu vou seguir minha vida, imaginando que essa é a posição correta. É correta, sim, aos olhos da sociedade, sem Deus. Porque mas esse é o valor da sociedade. Porque eu acho que tem a igreja também está um pouco proliferando essa ideia de que se a coisa não está como você quer, então até pior, abra seu próprio grupo e comece a estudar em casa a Bíblia, só que fica faltando, fica um tipo de estudo, um tipo de reunião, um tipo de grupo, vamos dizer assim, faltando uma perna. Porque ele não tem o serviço sacerdotal, ele não tem pastor, ele não tem todos os ministérios que precisam trabalhar. Não substitui a igreja. O fato de você sentar para estudar e tudo mais. Pessoas, às vezes, leigas, não tem um pastor, uma pessoa que estudou, uma pessoa que conhece a palavra de Deus, para poder orientar, para poder... Um pastor que o deu uma direção. Como diz no início, o bispo ou o confessor, na época onde existia, ele vai seguir e ensinar a doutrina dos apóstolos, ou seja, a doutrina de Cristo. E ensinar sobre aquilo ao qual é necessário. Ele recebe isso e ele passa a ensinar.